tua palavra mais uma vez, meu Pai, porque precisamos a todo momento estar ligado a Ti, Pai. Muito obrigado, meu Deus amado, que a Tua palavra seja estendida nesta manhã, meu Pai amado, em todos os lugares, todas as igrejas que estejam nesse momento falando de Ti, que estejam nesse momento, Pai, procurando avançar para o alvo e para a Tua soberania, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, Pai. Vai nos lares de cada um que está em casa, cada um que não pode sair, cada um que está acamado nas suas casas, que estão nos hospitais, Pai, mas que estão sedentos de Ti, Senhor. Que a Tua luz esteja com cada um, meu Pai amado, renovando, Pai querido, renovando o Espírito, renovando o ânimo, meu Pai amado. Que o Teu Santo Espírito venha, Senhor Deus amado, iluminar, pairar sobre cada um, meu Pai amado, sustentando, Pai amado, com a Tua palavra, meu Pai amado, não somente hoje, mas eternamente, como a Tua palavra nos diz. Amém? Muito obrigada, meu Deus amado. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Nessa introdução da aula, estamos mais um dia de domingo, numa manhã de domingo aqui, para falar, para trocar informações, porque como aula, o nosso mestre é Cristo, que nos ilumina, que traz para nós o verdadeiro maná, o verdadeiro sustento, para que nós venhamos a nos alimentar. A palavra de Deus nos diz que quando ali Moisés morreu, ali foi falado a Josué: Josué, Moisés é morto. Então agora você que vai prosseguir e que vai levar este povo para atravessar, para avançar. Então, nós temos que lembrar que foi dito a Moisés para que ele não fosse nem para a esquerda e nem para a direita, mas que ele prosseguisse em frente, para ele avançar. Assim, o Pai Celeste fala para nós que, como assim foi falado a Josué, nós não vamos olhar para as circunstâncias, para as pedras, para os tropeços que estão no nosso caminho, e com isso nos desviar para a esquerda ou nos desviar para a direita. Porque em meio aos tropeços nós temos que avançar para a soberana vocação em Cristo. Porque Ele é o general de guerra, que já venceu todas as nossas guerras. E é nesta fé que precisamos prosseguir. Que o nosso general é Cristo. Então precisamos marchar em direção a Cristo. Tem problemas? Tem dificuldade? Tem. Mas nós temos que não olhar para a dificuldade, mas olhar para o Cristo que está diante de nós. Olhar para a solução e não para o problema. Porque assim a palavra nos diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, nesta manhã de domingo, eu compartilho com todos os meus irmãos, aqueles que estão vendo agora, aqueles que vão ver depois, não importa a hora, mas que a palavra venha nos alcançar, a palavra genuína, para que nós venhamos calçar esse evangelho, nos revestir dele, que é a nossa proteção divina.
para que nós não venhamos a desfalecer como muitos estão desfalecendo, para que nós não venhamos desistir, para que nós não venhamos parar e para que nós não venhamos a pegar atalhos, ir para a esquerda ou ir para a direita. Não! Precisamos olhar para o alto, ouvir a palavra de Deus e obedecer. E a obediência está em nós não pegar atalhos. É nós prosseguirmos, independente da circunstância. Porque quem nos garante a vitória sempre será Jesus Cristo em nossas vidas. É Ele que se move em nós. É Ele que se move e é Ele que faz. João 15:5 diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E quando nós tentamos fazer sem o aval, sem o amém divino, a palavra diz que nós não estamos em conformidade, não estamos num culto racional. Porque o culto racional, temos que prosseguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus, porque somente Ele é soberano. Somente o nosso Jesus Cristo é o soberano em nossas vidas. É o nosso mestre, é o nosso pai, é a nossa mãe, é o nosso irmão, é o nosso tudo. É o nosso respirar, é o nosso deitar. Aleluia, Jesus. É o nosso mover. Oh, glória. Verdade, Pai. É o nosso mover. Então precisamos compartilhar uns com os outros este maná verdadeiro, esse sustento verdadeiro. Porque só Ele nos sustenta para nós aguentarmos viver neste mundo que o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês são mais que vencedores, porque eu estou em vocês. Amém, glória. Eu habito em vocês. É eu que conduzo cada um de vocês em triunfo. Então precisamos entender que nós não estamos largados, nós não estamos órfãos. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. E é nessa fé que prosseguimos nesta manhã, independente das circunstâncias. Aleluia. Então a nossa aula hoje está baseado, como temos falado em outros vídeos, no sofisma. Porque o sofisma tem nos desviado um pouco do caminho que temos que prosseguir. O sofisma tem nos desviado para a esquerda, desviado para a direita, né? Porque o sofisma são raciocínios terrenos, raciocínios mundanos, que pela palavra de Deus é desnecessário. É como se eu fizesse baldeação, eu quisesse ir para Nova Iguaçu, fizesse baldeação por Belfor Roxo, por Mesquita. Não precisamos fazer baldeação para chegar no alvo. O alvo é Cristo. Então, a palavra que nós vamos, a palavra base, né, desta aula de hoje, está em João 12. Em João 12. E nós vamos ler
a partir do versículo 27. Nós vamos ler a palavra de Deus. Nessa introdução, enquanto eles abrem na palavra de Deus que está em João 12, eu vou ler aqui Tito, porque como nós estamos nessa introdução falando de prosseguir para o alvo, hoje nós que estamos aqui da além do véu, nesta aliança da graça, o nosso alvo é a graça, é viver na graça de Deus, é viver por esta aliança que foi estabelecida na cruz. O nosso alvo é entender que nós não estamos antes do véu, nós estamos depois do véu. O nosso alvo é saber que estamos em Cristo Jesus e não em Jesus de Nazaré. Nós não estamos com o Filho do Homem que se manifestou ali e andou com os judeus, mas nós estamos com Cristo ressuscitado, vivo e eficaz, que está em nosso meio, que o próprio Jesus de Nazaré pregava: onde tiver 2 ou 3 em meu nome ali confirmando, eu estarei, porque hoje Ele está em nós. Ele evangelizou: eu estarei com vocês. Nós não estamos sozinhos. Aqui em Tito, esse eu acho Tito, esse capítulo 2, vocês não está aí no papel, versículo, eu vou ler só o versículo 11 e 12, vocês só prestam atenção, diz assim, ó: a graça salvadora de Deus. Então quem nos salvou, nós estamos numa salvação em Cristo Jesus, pela graça sois salvos. Então por que observar a lei? Por que observar preceitos da lei? Por que obedecer regras da lei? Por que obedecer costumes da lei? Por que obedecer rituais da lei, né? Cerimônias religiosas da lei, se nós não estamos, nunca estivemos na lei, nunca estivemos diante do véu? Eu pelo menos nasci depois do véu. Eu creio que você que está me ouvindo nesse momento também nasceu depois do véu. Então nós temos que prosseguir para aquela soberania que nos foi anunciada, Cristo. Versículo 11 de Tito, capítulo 2, diz assim, ó: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Porque, pode anotar, para ver em casa, Tito 2, versículo 11, pode ler até o 14, eu só vou ler o 11 e 12. Porque a graça de Deus, esse ministério da graça, presta atenção, hein? Se manifestou trazendo salvação a todos. 12. Ela nos educa para que renegadas a impiedades e as paixões mundanas, né, terrenas, coisas do homem, vivamos neste mundo de forma o quê? Sensata. Porque nós estamos nesse mundo físico, mas nós não pertencemos a ele, já que somos nova criatura.
Já que se nós estamos em Cristo, se temos a mente de Cristo ativada realmente, a gente não retrocede, a gente não vai para a esquerda e a gente não vai para a direita, a gente prossegue. Então a palavra diz aqui: vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. 13. Aguardando o quê? A bendita esperança nesta fé que foi manifestada na glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo. Nós somos um povo exclusivo se temos a mente de Cristo ativada. Um povo exclusivo seu, dedicado à prática das boas obras. Ainda vou até o 15, e diz: ensine essas coisas, ensine. Nós não temos que reter para nós. Ensine estas coisas também, exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze vocês. Então, nós temos que anunciar, repreender, ensinar. Como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Mas o que devemos ensinar? Prosseguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Por que retroceder? Porque no momento que nós estamos retrocedendo, estamos perdendo tempo. Porque se eu tiver que ir para Nova Iguaçu e eu fazer a baldeação por Belfor Roxo, eu estou perdendo tempo. Eu tenho que ir direto para Nova Iguaçu. Se a ordem é eu ir para Nova Iguaçu, eu vou estar aqui direto para Nova Iguaçu. Eu não vou fazer uma baldeação. Então, hoje em dia nós fazemos muita baldeação, e essa baldeação se faz sofisma, Então aí está escrito sofisma, que parece lógico, está escrito aqui, irmã Áurea, está escrito que parece lógico e correto. O sofisma parece lógico e correto, mas são meias verdades que não é para a nossa realidade na aliança da graça, mas nos é direcionada na intenção de confundir, o objetivo confundir o objetivo do culto, o objetivo do evangelho da verdade, do espírito da verdade, São informações, filosofias vãs que ocupam nossa mente. Isso é baldeação, ocupa nossa mente e atrasa a gente entender realmente a soberania de Deus. Aleluia. São informações, filosofias vãs que não nos instruem da palavra, e sim em regras, obras das tradições humanas terrenas, ou seja, as diversas religiosidades, que caminhos divididos, porque é notório, não é eu que estou falando, mas é notório que nós vivemos num mundo de muitas divisões, é política dividida, é comércio dividido, é religiosidade dividida. E o poder político, comercial, religioso, não é verdade? Eles se brigam entre si no seu poder. Eu lembro aqui da palavra, não lembro agora o que está escrito, mas diz que a palavra diz, acho que está em Gálatas, que fala: se vocês ficam se mordendo, porque tanto na política, no comércio e na religiosidade, é que a palavra vem dizer, se vocês ficam se mordendo, se vocês ficam se dividindo, se vocês ficam com quebra de braço, querendo saber quem pode mais, quem não pode, a palavra diz, isso não é coisa terrena, isso não é coisa espiritual, é coisa terrena. Se vocês perdem tempo, porque isso também
tempos de políticas, não é verdade? É aquela quebra de braço, né? Empurrando um ao outro, porque um sempre quer chegar lá, assim, né? Da rasteira aqui, da rasteira ali, há muitas astúcias. Não esperam o poder vir de Deus. Porque a palavra vem nos dizer que Deus ele não mente. A palavra vem nos dizer que quando ele falou com Jeremias, que antes de estar na barriga da mãe ele foi escolhido, falou que também foi escolhido para ele ser profeta. Jeremias não precisou ter quebra de braço para ser profeta, porque ele foi designado a isso. Para nós sermos discípulos, fazendo discípulo, a palavra vem nos dizer, em João 15,16, não foste vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi. E escolhi para vocês ir, né? E multiplicar, se multiplicar, dê frutos. Não precisa quebra de braço. A palavra também vem nos dizer em Efésios 4,11 que foi Deus que deu dons, separou o seu povo exclusivo em dons. Então não precisa ter quebra de braço, da rasteira um no outro. Não, você está vendendo pastel? Ah não, mas eu vou vender, eu que sei vender. Para que isso? Então a palavra vem nos dizer, se vocês se mordem, se vocês brigam, se vocês se dividem, se vocês estão se dividindo aí, porque a religiosidade, sabemos, a Bíblia diz, né? Eu tenho uma Bíblia que fala sobre todas as religiões, tem mais de 30 e poucos religiões. Qualquer dia eu gravo, mostro para vocês, né? Tem mais de 30 e poucas religiões. Se a palavra é uma só, se um Deus é um só, se Cristo foi um só, ali no seu pagamento na cruz, por que tanta divisão? Por que tanto caminhos diferentes? É para se pensar. Então são essas as baldeações que eu quero dizer para vocês. Muitos pegam muitos atalhos e acaba confundindo. Acaba o quê? Nós não sabemos de verdade o caminho, porque ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas se nos mostram variedade de caminho, como saber? Se nós dermos atenção, mas quando nós buscamos conhecer a palavra, porque a palavra não é para nós compreendermos segundo o que a OB está falando. Não quero que vocês ouçam e compreendam e aceitem a palavra pelo que eu estou falando, mas busquem conhecimento, porque o próprio Espírito de Deus nos ilumina para nós chegarmos à verdade. E hoje na graça nós não vivemos no caminho, verdade e vida. Isso foi para os judeus. Hoje nós vivemos no novo. Não vivemos em novidade de vida, vivemos no novo e vivo caminho. Então muitos se confundem e até voltam para variedades de caminho. Nós precisamos ir para o alvo, para a novidade de vida. E a novidade de vida é viver este evangelho eterno, que é a graça de Deus. A graça de Deus é Cristo em nós. Aleluia. Então João 12, no versículo 27, deixa eu ver se eu abro aqui. Versículo 27. Eu vou escolher primeiro aqui o versículo 35, versículo 12, deixa eu ver aqui o versículo 35. O versículo 35 diz assim, ó, João 12, 35 diz assim: Jesus respondeu, que tem um contexto, minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem nela enquanto podem, antes que a escuridão os surpreenda, porque quem anda nas trevas não consegue achar o caminho. Está vendo?
Quem anda nas trevas, quem anda em atalhos, não consegue achar o caminho verdadeiro, né? Este versículo 35 de João 12 está aí, que ele é versos, depois vocês leem em casa, a Atos 22, verso do 6 ao 9, que essa passagem é a passagem que Paulo encontra com a luz, que ele fala: Paulo, por que você me persegue, né? Então ali Paulo não está encontrando com Jesus de Nazaré, com o Filho do Homem, mas ele está encontrando com o Filho de Deus, a luz. Então depois vocês comparam João 12, 35 com Atos 22, do 6 ao 9. Aleluia. Para poder compreender. Então aqui no versículo 27, retrocedendo aí ao versículo 27, diz assim: agora a minha alma está muito perturbada, Jesus disse. Deverei orar dizendo: Pai, salva-me daquilo que está por vir? É uma pergunta. Jesus falando, que ele estava ali se preparando para ir para a cruz. Aí ele fala assim, ó, ele estava perturbado dizendo: deverei orar dizendo: Pai, salva-me daquilo que está por vir? Não, quem está na chuva é para se molhar. Se nós estamos aqui para proclamar o Evangelho de Deus, doa quem doer, nós temos que proclamar o Evangelho de Deus. Aleluia. Ali ele iria cumprir aquilo que ele veio fazer, né? Então ele disse: Pai, salva-me. Eu vou dizer: salva-me daquilo que está por vir. Não é essa a razão pela qual eu vim, né? João 3,16, né? Qual é o fundamento de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né? Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele está falando, ele estava ali sofrendo, passando por sofrimento, e sabia que iria haver um sofrimento a mais. Estava perto do sofrimento a mais, mas ele falou assim: eu vou retroceder? Não é essa a razão pela qual eu vim. Oh Pai, glorifique o nome a seu Filho. Aleluia. Então uma voz falou do céu dizendo: eu já o glorifiquei, aleluia, e o farei outra vez. Quando a multidão ouviu a voz, alguns deles pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então Jesus disse: a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. A trombeta está sempre soando por nossa causa. Jesus disse: é por causa de vocês que a trombeta está sempre soando. Aleluia. 30. Então Jesus disse: a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. 31. A hora do julgamento do mundo chegou, e a hora em que o príncipe deste mundo será o que? Expulso. 32. E quando eu for levantado, atrairei todo o mundo a mim. Quando ele for levantado, quer dizer, quando fosse acontecer tudo aquilo que aconteceu na cruz, né? Que ali o véu iria se rasgar, e a origem carnal iria desaparecer, mas Jesus iria permanecer na origem o que? Do Espírito do Pai, porque ele era o Filho de Deus. Ele estava na semelhança de homem, mas ele não era filho do homem, ele era Filho de Deus. E precisamos ver isso uns nos outros. Precisamos de ver Cristo uns nos outros. Precisamos ver que nós somos filhos de Deus, que somos espírito no corpo, no vaso. Não somos carne que tem um espírito, mas a nossa origem é espiritual. Aleluia.
no versículo 34, a multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo vai viver para sempre. Como é que o Senhor pode dizer: o Filho do Homem precisa ser levantado? Eles não entendiam, porque claro que Cristo iria viver para sempre, mas Cristo era o ressurreto, Cristo era o resiliente que estava em Jesus de Nazaré. Cristo era o resiliente. Eles não entendiam o que era isso. Eles não entendiam, porque eles só viam casca. Assim como no mundo está essa divisão, porque eles veem apenas o nosso exterior. Ele só vê a cada um de nós pela carne. Às vezes você vai falar, evangelizar, mas o homem não consegue ir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo, porque eles ficam olhando a sua carne. Esse é um desvio do homem, do ser humano. Eles ficam analisando a sua carne, eles ficam julgando a sua carne. Eles entendem? Então eles não conseguem ver Cristo em vocês, porque há um véu que não deixa. Aleluia, não deixa. E como avançar sem enxergar? Por isso não avançam. Porque eles não estão olhando para o autor e o consumador das nossas almas. Eles estão olhando para a nossa carne. E por isso se dividem. Porque cada carne quer ser melhor que a outra. Por isso se dividem. E não chegam a lugar nenhum no mundo espiritual. Apartai-vos de mim. No mundo espiritual não chega a lugar nenhum. Nós já lemos o 35, vamos aqui para o 36, que diz assim: creiam na luz enquanto é tempo. Tem versão que fala enquanto é dia, né? Creiam na luz enquanto é tempo, assim vocês se tornarão filhos da luz. Vendo? Creiam na luz enquanto é dia, enquanto é tempo, assim vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e ocultou-se deles. Aleluia. Então nós temos que compreender a palavra, não somente de ouvir falar ou de ler, né? Mas temos que compreender, tomar para nós, entender, comer, né? Nós temos que comer para poder nos saciar a palavra de Deus. 37 diz assim: Jesus não é crido pelos judeus. Os judeus que andou com Jesus de Nazaré não acreditou nele. Como que nós, né, vamos crer? Não é verdade? Mas como ouvirão se nós não falarmos desse Deus invisível, né? Desse pão uns para os outros, porque nós cremos, nós não somos Tomé. E o próprio Jesus, quando ele esteve ali com Tomé, ele falou: bem-aventurado aquele que não viu e... Não é verdade? Bem-aventurados somos nós hoje, porque nós não estávamos lá, mas nós cremos e estamos anunciando. Então nós somos bem-aventurados, temos esse privilégio. Mas 37, mas apesar de todos os milagres que Jesus havia feito, não creram nele. Foi justamente isso que o profeta Isaías havia predito: Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Né? Vou pular para o 42. Contudo, mesmo entre os líderes judaicos, muitos creram nele, mas não declaravam isso a ninguém. Foi como Nicodemos, né? Foi na calada da noite ali, verdade? E assim muitos hoje estão, né? Desse jeito. Quando
ficam com vergonha de viver, vergonha de falar desse Cristo, né, em nós. Fica com vergonha. Mas a palavra vem nos dizer em Romanos 1,17, né? Parece, que diz que eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho porque é o poder de Deus, é o poder que opera em nós. Sem esse Evangelho em nós, vamos operar o que em quem? Vamos operar o que em quem? Apenas vamos fazer teatro sem o Evangelho. Então, a palavra diz, né? Contudo, mesmo entre os líderes judaicos, muitos creram nele, mas não declaravam isso a ninguém, porque tinham medo de serem expulsos, né? Presta atenção, hein? Da sinagoga pelos fariseus. Eles tinham medo de ser expulsos. Assim é hoje. Na Aliança da Graça, nós não temos medo de falar do Cristo ressuscitado. Nós não temos medo de falar do poder do Evangelho, da graça de Deus, né? Não importa, nós não temos medo, porque senão nós não estaremos seguindo para o alvo. Nós estamos fazendo baldeação. Se há vários, né, caminhos, como nós falamos, várias divisões, vários raciocínios, né, várias verdades, mas nós não temos nada com isso, não é verdade? Vamos respeitar todos, porque a palavra de Deus diz que nós temos que respeitar a autoridade, porque toda a autoridade foi instituída por Deus, e toda a autoridade foi instituída não somente para o acerto, mas também para o erro, porque a palavra vem nos dizer lá em Êxodo, não me lembro agora onde está, ou em Números, que o próprio Jesus, ele endureceu o coração de Faraó. Não é Faraó que quis fazer o que quer, porque senão Deus não é soberano. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Entendeu? Então a palavra de Deus diz, 44, Jesus disse às multidões em alta voz: quem crê em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou, pois quem vê a mim, vê aquele que me enviou. 46, eu vim como uma luz. Luz significa entendimento. Eu vim como uma luz para brilhar neste mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça o quê? Na escuridão, né? Na escuridão você não acha nada. Na escuridão nós não entendemos nada, né? Na escuridão nós não achamos nada. 47, se alguém me ouvir e não me obedecer, não sou eu o juiz dele, pois eu vim salvar e não julgar o mundo. Mas todo aquele que me rejeitar e desprezar a minha mensagem, aleluia, será julgado por si só, né? No dia do juízo, pelas verdades que eu tenho falado, aleluia. Porque estas não são minhas próprias ideias, pelo contrário, o Pai que me enviou me disse o que eu deveria falar a vocês. 50. E eu sei que os ensinos dele conduzem à vida eterna. Por isso, tudo o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Aleluia. Então nós falamos tudo aquilo que o Pai nos manda dizer. Não devemos temer, porque é assim, porque é assado. Cada caminho, cada lugar tem o seu lugar diferente, mas nós temos que ter uma posição de um só evangelho, porque há um só Deus, um só Espírito, um só batismo, um só mediador entre a terra e o céu. As pessoas têm se esquecido disso. Não há outro mediador a não ser Jesus Cristo. Quando eu volto aqui no versículo 42, que diz: contudo, mesmo entre os líderes judaicos, muitos creram nele,
mas não declaravam isso a ninguém, porque tinham medo de serem o quê? Expulsos. A isso me remete a Mateus 13. A Mateus 13, que está isto, que fala sobre o porquê Jesus falava em parábola, né? Mateus 13, que diz, a partir do versículo 10, seus discípulos vieram e lhe perguntaram, por que o Senhor fala ao povo por meio de parábolas difíceis de entender? Então, no versículo 11, então ele explicou a vocês, a nós que estamos interessados na palavra, aleluia. Então ele disse assim, a vocês foi permitido, permitido, é permissão o entendimento, é permissão, porque ele não quis que Faraó prendesse o povo, mas ele quis mostrar que ele era Deus. Então endureceu o coração de Faraó para reter o povo, para o povo ver que é ele livra, que é ele que livra em qualquer circunstância. Tem Faraó certo em nossas vidas, aleluia. Então 11, então ele explicou, a vocês foi permitido entender a respeito dos mistérios do reino dos céus, mas aos outros não. Está vendo? Hoje em dia, nós não devemos julgar aquele que não entende a palavra, porque é o próprio Deus que endurece o coração. O próprio Deus, porque Ele sonda o coração. Então Ele sabe que muitas das vezes, né, a palavra de Deus, até uma passagem fala, está na palavra, né? A gente não falar que a gente não está falando, julgando ninguém. A palavra que diz assim, para a gente não jogar pedra aos porcos, né? Está falando, né? Então, porcos não gostam de andar limpinho, não gostam de andar com pérolas, não é isso? Então é o próprio Jesus, né? É o próprio Jesus que deixa os porcos não entender nada e continuar na sua lama. É forte, né? É forte porque ele ele não quer que nós viemos desperdiçar pérola onde não precisa de pérola. Entende? Então a palavra de Deus diz, então ele explicou, a vocês é permitido entender a respeito dos mistérios. Olha o que a gente lê, mistério, gente, que existe um mistério no reino espiritual, né? Mas aos outros não. 12, porque aquele que tem receberá mais e terá em grandes quantidades, né? Porque Deus, ele vê o interesse, então ele vai multiplicando, vai mostrando, vai iluminando. Mas aquele que não tem, aquele que não está interessado, que vive no oba-oba, até mesmo o pouco que tem será tirado. Entende? Está arrumadinho, está bonitinho, de fora, até a arrumação de fora vai ser tirada. E por isso que eu falo por meio de parábola, ele disse, para que o povo veja, mas não que enxergue, para que ouçam, mas não entenda. Aleluia. Então, nós temos que compreender a palavra de Deus já caminhando para o fim. Aí no papel tem várias passagens que vocês em casa podem estar lendo, que tem 2 Coríntios 10, do 1 ao 17, né? Eu botei aí para vocês estudarem. Mateus 13, do 10 a 15, lemos agora. Romanos 9, do 14 ao 17, também vocês leem em casa, né? Que essa passagem vem falar que Deus, ele tem misericórdia de quem quer ter misericórdia, entendeu? Ele tem misericórdia por quem ele quiser, ele é Deus, né? Depois vocês vão ler que é uma passagem muito, muito boa de se entender, né? Deixa eu ver um versículo aqui para a gente estar finalizando. A palavra no finalzinho aí tem Hebreus 13, 8, que todo mundo conhece, né? Que o Jesus é o mesmo ontem e hoje, será eternamente, né?
Então, entendi? É o lema da nossa igreja. É o lema da igreja, e do Evangelho Quadrangular. Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, esse mesmo Jesus que pregou lá o reino que estava próximo com os judeus, né, é o mesmo que hoje nos dirige em triunfo, que nos conduz em triunfo e fala para nós. Na próxima aula vamos falar sobre o discipulado, né, porque nós temos que nos discipular, multiplicar, né, vamos falar sobre isso. Então vamos finalizar, deixa eu procurar aqui. Não vou finalizar em 2 Coríntios, mas vamos finalizar aqui em Romanos 9, que é só do 14 ao 17. Romanos 9, deixa eu caçar aqui. Romanos 9, do 14 ao 17, e já vamos finalizar, né? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, né, desta aula. Não se desvie, gente, do caminho. E o caminho, o nosso novo e vivo caminho, a nossa novidade de vida é Cristo, né? Porque nós estamos além do véu, e nós estamos 2000 anos depois da palavra, não é verdade? Então a palavra de Deus aqui, Romanos 9, 14, diz assim, será que Deus estava sendo injusto, né? Injusto, porque eu não vou depois vocês lêem o contexto para entender o que está sendo falado. No 12 ele diz assim, não é por causa que os filhos fizeram, mas por aquilo que chama. Deus disse, ela que Esaú está falando, porque não é por aquilo que a gente faz, né? Deus ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, mas é por aquilo que nós somos. Se nós somos mulheres de fé, não é verdade? Deus ele é galardoador daqueles que o buscam, não é isso? Ele é galardoador daquele que o busca, então ele é justo. Então depois vocês leem o contexto, porque senão fica longo. Mas no 14 diz, será que Deus estava sendo injusto? É uma pergunta, é claro que não. Deus disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Presta atenção, 16. Assim, as misericórdias de Deus não são dadas só porque alguém decide recebê-las, ou trabalhar durante para consegui-las. Não é pelo trabalho, não é pelo que nós fazemos, né? São dadas porque Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter, né? 17. Pois a Escritura diz ao faraó, é aqui que está escrito, pois a Escritura diz ao faraó, rei do Egito, mas conservei a sua vida para mostrar-lhe o meu poder e para anunciar o meu nome em toda a terra, né? Então ele é para conservar o poder. Então há situações lá atrás, teve situações que nós pensamos que era o homem que estava fazendo, mas não, Deus permite coisas em nossa vida que é para poder lá na frente a gente ver que o poder dele opera. O poder dele está sobre nós, não é verdade? Mas na unidade do Espírito. Ele não está na divisão, né? Diz que a palavra de Deus, que casa dividida não subsiste. Então precisamos estar na unidade do Espírito, na unidade da fé, na unidade do batismo, na unidade da palavra, para estarmos em conformidade com a palavra de Deus. Então, essa mensagem que eu quis trazer para nós nessa manhã, para que nós venhamos meditar em casa, ler em tudo aquilo que foi falado, amém? Paz seja convosco e até o próximo domingo, se assim Deus permitir, amém? Glória a Deus.